vocês. Hoje o tema é louvor pela palavra de Deus, né? Então, nós vamos ver o que o louvor pode fazer em nossas vidas, o que o louvor né? É um dos motivos da existência da renovação, por isso chama renovação, não é criação, renovação carismática. Ela veio trazer para nós nesse sentido o amor pela palavra de Deus, né? Porque nós católicos ainda achamos ainda que Bíblia é para evangélico, né? Só que a Bíblia existe primeiro dentro da Igreja Católica há mais de 1500 anos antes dos evangélicos, que estão completando 500 anos também, graças a Deus, hoje, porque os evangélicos também são o povo de Deus. Deus permitiu, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Senão Deus não havia permitido que eles existissem. Porém, a renovação veio nos trazer esse amor pela palavra de Deus, uma aproximação maior ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e a nossa identidade de batizado no Espírito Santo. E tudo isso, meus irmãos, nos leva a conhecermos e a termos uma vida de louvor, né? Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. E o louvor nos leva a essa vida de adorador em espírito e verdade. Só quem é verdadeiro adorador a Deus em espírito e verdade é quem sabe louvar. E não é louvar a Deus só, graças a Deus eu consegui, graças a Deus não aconteceu isso. Isso também é louvor. Mas louvar a Deus é exaltar a Deus todo o tempo. É ter uma vida de louvor. Por isso que a palavra diz: orai sem cessar. E o orar sem cessar é louvar a Deus. É ter uma vida de louvor dia e noite. É respirar a Deus. Então isso os santos viveram. E isso que a igreja nos chama, né? Não é só momentos, ao domingo, aqui na segunda-feira no grupo de oração. Amém? Amém. Então vamos pegar essa palavra tão bonita de São Paulo. Então a palavra de Deus diz: certo dia, São Paulo diz, ele e Silas, né? Quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha um espírito de Pitão, a qual com suas adivinhações dava muito lucro aos seus senhores, pondo-se a seguir Paulo e a nós. Gritava: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim Paulo enfadou-se, cansou-se daquilo. Voltou-se para ela, aquela moça, e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Vendo seus amos, seus donos, que lhes se esvaecera a esperança de lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram ao fórum à presença das autoridades. Em seguida apresentaram-nos aos magistrados, acusando-o: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade, e pregam um modo de vida que nós romanos não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhe as vestes e açoitá-lo com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, feridas, meteram-nos, colocaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior, lá embaixo, e prendeu-lhe os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. Vamos repetir isso? Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros escutavam.
Subitamente, serviu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Vamos repetir isso? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. E anunciaram-lhe a palavra de Deus, e a ele e a todos que estavam em sua casa. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, olha só interessante. Paulo estava já no território romano, de domínio romano também, como na Judéia, e só que lá em Jerusalém, na Judéia ali, se pregava o judaísmo, se falava de Deus. Eles dois estavam na Macedônia, no território estritamente romano, que lá se adorava os deuses romanos, né? Lá não existia o judaísmo como na Terra Santa. E eles foram pregar, né, todo lugar. E aqui fala nós, Lucas, que é o autor do Atos dos Apóstolos, estava presenciando tudo aquilo. E o interessante é que a palavra diz que eles iam rezar. E muitas vezes a gente se posta a rezar, se posta a ir à missa, ir no grupo de oração e começa as provações. E a gente acha, eu não vou mais naquele lugar, a gente desiste logo, porque a gente acha que tudo em Deus é prazeroso, a gente confunde Deus com comer doce de leite, né? Prazeroso, sempre vai ser uma água quente lá de Caldas Novas, né? Seria bom se fosse assim, meus irmãos, mas não é, caminhar para Deus, não é. E também não é só sofrimento, tem gente também que é fanático, acha que enquanto não estiver sofrendo não está servindo a Deus. Isso também é fanatismo, entendeu? Isso também é fanatismo. Porque Paulo, você vai olhar aqui antes, Paulo foi recebido na casa de Lídia, que tinha sido batizado, então ele foi acolhido e lá na frente ele vai até agradecer, entendeu? Então Deus também nos dá o consolo, mas também existem as provações. E muitas vezes o próprio Satanás vem em pessoa nos cutucar. Então ele estava anunciando, já é difícil anunciar no povo pagão a palavra de Deus, e está aquela mulher, né, falando, né, olha esses homens, né, eles são mensageiros do Deus Altíssimo, porque Satanás, ele é o pai da mentira, e ele é o grande simulador até das coisas de Deus para nos enganar. Quantas pessoas, né, e a gente vê não só na renovação, dentro da igreja, no meio dos evangélicos cristãos, pessoas que pensam estar servindo a Deus porque está ouvindo mensagem, porque está havendo confirmações e não percebe que está sendo usado pelo inimigo, né? São Bento, certa vez existia uma freira que estava curando muitas pessoas. Como Paulo fez, São Bento percebeu que naquela freira existia um espírito satânico. E ele ordenou e expulsou o espírito de Satanás daquela freira que fazia oração de cura e curava muita gente. Então Satanás muitas vezes ele vem, como diz a palavra, né, um lobo revestido, né, de ovelha. Então essa mulher está lá, tal que Paulo, cheio do Espírito de Deus, percebeu que aquilo não era nada de Deus, ali era para perturbar. Ali aquela mulher estava falando alguma coisa até para as pessoas também não desistirem de procurá-la, porque a palavra diz que ela dava o quê? Muito loucura, né? As cartomantes, tem tanto em Brasília, né? Os jogadores de búzio, no Rio de Janeiro, aqui também, e lê mão, lê pé, lê tudo que você quiser, não é verdade? E as pessoas vão, né? E acredita, né? E acredita. E o que que acontece? E dá lucro para quem? Para aquelas pessoas. Então, quando Paulo
expulso em nome de Jesus Cristo o espírito que estava naquela mulher. Então aqueles donos, aqueles amos, né? Aqueles cafetão daquela época, perceberam isso, agora complicou. Da onde vai sair o nosso lucro? E levou eles às autoridades e consequentemente eles foram presos. Agora presta atenção, eles estavam indo evangelizar, eles estavam indo orar, eles estavam indo para um templo, meus irmãos. Muitas vezes a aprovação vem assim, né? E o inimigo ele vai fazer de tudo para você não caminhar para Deus. Ele vai fazer de tudo, porque ele sabe que aqui nesse grupo de oração você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai se tornar cada dia que você vem aqui uma pessoa melhor, porque é o próprio Deus que faz isso com você. Amém. Fique pensando, quando você vem aqui, é você ou alguém que está orando, cantando, que está fazendo isso. É Deus que não perde tempo, que Ele nos ama e vem cuidar de nós. O que é que um pai, o que é que uma mãe faz quando o filho se aproxima? Aproveita para arrumar, na verdade, limpar, banhar, cuidar, perceber que está doente. Olha essa feridinha aqui no braço, vai lá arrumar uma pomadinha, não é assim? Então Deus está fazendo, cada vez que a gente se aproxima dele, Ele vai fazendo algo de bom. Então Satanás quer que você se afaste. E muitas vezes quando vem as provações, às vezes essa provação vem do próprio padre, que você fala bom dia, ele não responde. Padre sem educação, hein? Vim aqui cheio de Deus para assistir a missa. Falei bom dia, fechou a cara. Agora você não viu só você. Você não, às vezes você acha que o padre não tem dor de dente, que ele não tem dor de barriga, que ele não tem dor de cabeça, que ele está cansado. E às vezes nem todo mundo está para estar sorrindo toda hora, na verdade. E às vezes a gente faz isso também, mas porque o padre fez, a gente já não gostei desse padre, né? Então, o inimigo vai colocando essa sutileza nesse banco duro, né? Esse calor nessa igreja, esse frio, porque ele quer que você não vê o essencial, que é Deus, que é buscar o que é mais precioso, é Deus, independente das consequências, entendeu? Então o inimigo quis que Paulo, que estava ali salvando almas para Deus, e Silas e aqueles discípulos, parassem com aquilo. Só que nós sempre somos vencedores. Vamos repetir isso? Nós sempre somos vencedores. E nós temos que ter essa consciência, meus irmãos. Nós sempre, a vitória já nos foi dada. Não podemos viver como derrotados. Porque nós vamos ser igual o Brasil e a Alemanha, vamos ficar levando de 7-1 o tempo todo. Mas você já ganhou o campeonato, a Copa do Mundo. Jesus já venceu por você lá na cruz. Corintiano. Né? Então os corintianos que estão aí todos felizes, não é verdade? Então, meus irmãos, Paulo e Silas não vão ser somente presos, eles vão apanhar de vara, apanhar de cinto já dói quando nós mais assim, depois dos 40, 50 anos, sabe o que é apanhar de cinto, não é verdade? Pois se bater vai até para cadeia. Mas eu apanhei de cinto, de sandália, né? Que era muito levado. Eles apanharam de vara, ficaram cheios de chagas e de feridas. E foram jogados dentro do calabouço, porque a prisão deles naquela época era um lugar frio, ainda era amarrado numa pedra, no cedro, né? E eles poderiam ter reclamado de Deus. Poxa Deus, a gente estava falando a tua palavra. Poxa Deus, a gente foi rezar. Por que você permitiu isso? E isso que o inimigo vai jogando em nós. Poxa Senhor, eu comecei a caminhar, cheguei em casa, uma bagunça. Fui lá, estava lá no grupo de oração, uma bagunça está na minha casa. Olha só, meu filho não volta, né? Meu esposo e aquela coisa, e o inimigo vai colocando só as coisas negativas. Mas eles estavam sofrendo ou não estavam, meus irmãos? Estavam. Eles não foram receber cafezinho nem leitinho quente lá na prisão, não. Eles estavam sentados, cheios das feridas deles, das dores. E a palavra diz que eles começaram a rezar e cantar hinos ao Senhor. Então eles começaram a louvar, a exaltar, que o louvor é exaltar a Deus. E toda vez que nós começamos a exaltar, a louvar a Deus, sobretudo nos momentos difíceis da nossa vida, mesmo a gente não sabe por que está louvando, porque o próprio Espírito Santo que nós pedimos aqui está pedindo para louvar, para exaltar o santo nome de Jesus. Mas é para eu estar reclamando, isso é loucura, é para eu estar aqui xingando, é para eu estar, poxa vida, eu sou a pessoa e olha o que está acontecendo comigo, estou de ladeira abaixo. Mas Deus está esperando, não, louva, glorifica, louva. E eles começaram a bendizer, começaram a exaltar a Deus.
E quando a gente começa a louvar a Deus verdadeiramente, quando a gente começa a exaltar a Deus, o seu santo nome, Ele se faz presente. Então Deus fez presente de uma maneira tal que aquele calabouço, aquele presídio, aquela prisão foi por terra. Na verdade, a palavra diz que as portas se abriram, as algemas de todos os presos, né, se quebraram. E aí aquele carcereiro que os romanos eram rigorosos, né, porque a vida de cada preso custava a própria vida do carcereiro. Pois se fugir de alguém da papuda, no máximo o pessoal lá vai ser punido, uma advertência, vão brigar, não vai acontecer nada. Mas naquele tempo não, o carcereiro morria. Você vê a responsabilidade de guardar prisioneiros naquela época? Então o homem, quando vê aquele negócio por terra, né, as portas, então ele pega a espada e vai tentar se matar. E Paulo vai bradar: não faça mal nenhum, a ti estamos todos aqui. E o homem vê o poder de Deus, e o homem pergunta a Paulo, né, o que é necessário para eu me salvar? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Vamos repetir isso? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Os irmãos, e Deus tem mostrado para nós cada vez mais esses sinais. Quantas pessoas que estão aqui há tempo caminhando para Deus, está vendo Deus trazendo as pessoas da sua família para Ele? Você fica até admirado, porque se você crê nessa verdade, é uma promessa de Deus, toda a sua família será salva. Ah, mas será que até aqueles que moram lá no Nordeste, na Paraíba também? Entendeu? Porque é a promessa de Deus, porque para Deus tudo é possível. Então não pare de chegar aqui na igreja desesperado: ah, meu Deus do céu, eu vou ver que eu vou morrer e meu marido não se converte, ele não vai se salvar. Que é isso, gente? Deus veio nos salvar a todos. A graça de Deus não é limitada a você que está aqui fiel na igreja, limitada à vida do padre, não. É toda a família dele, é todos nós. Deus é fiel. Então, Paulo proclama isso. Agora, tudo isso é por quê, meus irmãos? É fruto do louvor. Paulo não louvou só porque ele estava preso, porque ele era um homem que já vivia possuído pelo poder do Espírito Santo. E que ele diz, né? Não vos embriagueis com vinho doce, mas com o Espírito Santo, né? O padre de Grandes, Roberto de Grandes, ele diz assim: você está embriagado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, igual um bêbado, né? Que a voz fica diferente, perde o equilíbrio, perde o juízo, não sabe o que falar, né? Perde a vergonha, aquela confusão. E ele diz que uma pessoa possuída pelo Espírito Santo, o padre Roberto de Grandes vai até mais longe, é como uma pessoa possuída pelo Satanás. É Satanás que toma conta da vida daquela pessoa. Aquele homem que andava puxando correntes no tempo de Jesus no cemitério, o possesso. Então já não é aquela pessoa que vive, é um espírito que vive, né? Dá uma comparação radical para a gente entender uma pessoa que é cheia de Deus. Ela só faz aquilo que Deus quer. E ela é uma pessoa que vive do louvor e da adoração em espírito e verdade. Ela já louva a Deus pela sua grande essência, porque lá no céu, quando nós estivermos lá, será uma vida de dia e noite, porque ela não tem tempo para exaltar o grande Deus. Lá nós vamos aprender realmente a louvar e glorificar e adorar a Deus. Mas nós podemos exercer isso aqui na terra, todos os dias. Então, quando Paulo vai fazer isso, essa oração era uma oração que eles já viviam, por isso que a graça de Deus aconteceu. Vai acontecer lá no Antigo Testamento também, aqueles 3 servos de Deus hebreus que foram presos porque não quiseram adorar a estátua de Nabucodonosor, não é verdade? Nabucodonosor manda fazer uma fogueira muito maior do que existia e manda jogar os 3 lá, porque eles se negaram a adorar aquela estátua. Eles tinham um Deus que eles adoravam, e então a pena foi capital. Então vocês vão morrer queimados. E jogaram os 3 lá. E eles começaram o quê? A reclamar.
Não, meus irmãos, eles começaram a exaltar a Deus. Quando você tiver um problema, comece a exaltar a Deus, não ficar pensando só no problema. Claro, você vai pensar no problema, porque humanamente nós vamos pensar, né? Se a gente cai, se quebra o osso, bate o carro, o filho adoece, né? O esgoto transbordou. Você está vendo o esgoto transbordando, fedendo dentro da sua casa, dentro da cozinha. Mas não fique exaltando aquilo. Olha para Deus. Senhor, eu confio, eu te glorifico. Eu quero xingar, eu quero bater por causa disso, mas eu quero te louvar. Parece coisa de louco, mas você está desviando a sua atenção do problema e colocando para Deus. Então aqueles 3 jovens começaram a exaltar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e começou a narrar, meus irmãos, toda a história da salvação que eles aprenderam, da fidelidade, da bondade, do triunfo, que Ele era o único Deus. Consequentemente, o que eu falei? Quando a gente começa a louvar, Deus se faz. Quem que apareceu lá? Um anjo. O próprio Nabucodonosor vai olhar, mas nós colocamos 3 pessoas, por que tem 4? O anjo de Deus se fez presente no louvor dele. E aquele anjo na Bíblia significa Deus presente. Quando Jacó luta com Deus até o amanhecer, ele está lutando com o anjo, mas aquele anjo representa o que Deus é, o tanto que diz: seu nome vai ser Israel, porque você venceu Deus. Eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Não é assim que Jacó falou? Então aquele anjo representa a presença de Deus. Então o que acontece? Nabucodonosor viu que a fogueira estava lá, as chamas enormes, e não queimava aqueles jovens, eles cantando, glorificando a Deus. E ele manda resgatá-lo, né? Então, meus irmãos, quando nós começamos a glorificar a Deus, o poder de Deus se faz presente. Agora eu chamo vocês a fazer isso, não só aqui no grupo de oração, mas todos os dias. Ao acordar, obrigado, Senhor. O louvor começa com obrigado. Depois eu te glorifico. Daqui a pouco você não sabe nem para que você está louvando a Deus, porque você é um instrumento. A palavra diz: nós nascemos para glorificar e adorar a Deus. E eu vou dizer muito mais. Vocês sabiam que o seu louvor agrada mais a Deus que dos anjos lá no céu? Você sabia disso? E você não louva a Deus, e os anjos louvam a Deus dia e noite. Mas o louvor que agrada a Deus é de cada um de nós. Você sabe por quê? Porque os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora cada um de vocês foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, todo aquele povo usando a rei, jogando as roupas, os tapetes, os ramos de oliveira, a pessoa manda calar a boca, está vendo bagunça no templo, aqui na igreja, não sei o que o próprio Jesus vai falar. Se eles calarem, o que vai acontecer? Porque aquele momento Jesus precisava entrar triunfante em Jerusalém. E ele não queria louvor de anjo, ele não queria louvor de pedra, ele queria dos filhos de Deus. Então Deus quer o seu louvor, aprenda isso. Deus agrada o seu louvor. E Satanás sabe disso, então ele vai atrapalhar. Ele vai dar motivos de murmuração. Porque o contrário do louvor, meus irmãos, fatalmente é a reclamação, é a murmuração. E lá no Antigo Testamento, o que vai acontecer com o povo que sai do Egito, eles veem as 10 pragas, eles veem Deus tirando eles daquela escravidão, mas eles reclamando, eles murmurando. Será que lá no Egito não tem túmulo para nós não, Moisés? A gente vai morrer aqui nesse deserto? Ô Moisés, para que você trouxe a gente aqui para morrer de sede? Lá no Egito não tinha um rio Nilo para a gente beber água lá não? Ô Moisés, a gente vai comendo esse maná aqui, né? A gente comia boi, carne de porco, que eles não comiam, mas tinha carne de cabrito e tudo. Moisés falou: Senhor, eu estou cansado desse povo. Aí Deus falava para Moisés: eu também estou cansado desse povo. Aí os dois ficavam falando: eu estou cansado. Eu estou cansado. Por quê, meus irmãos? Viviam não glorificando a Deus, mas murmurando. E isso ocorre conosco também. Quando você não exalta o nome de Deus,
Quando você não vem aqui à missa para exaltar Jesus na Eucaristia, fatalmente você pode perceber que você vai reclamar. Você vai reclamar do calor, desse pessoal que está cantando, do padre que não termina a missa, da leitura que não sei o quê. Porque Satanás, ele quer que vocês vivem um espírito de murmuração. E o louvor atrai a bênção, liberta, cura. Também a murmuração atrai a maldição. Porque aquele povo que estava só murmurando, veio das areias do deserto o quê? Serpentes, que começaram a picar e eles perceberam, vão recorrer a Moisés, pedindo a Deus misericórdia. E vão dizer, olha, nós desagradamos a Deus, nossos pecados. Porque murmurar, reclamar o tempo todo, também é pecado. Ah, mas eu não posso reivindicar as coisas? Isso é outra coisa diferente. Reivindicar os direitos, solicitar justiça, não tem nada a ver com murmuração, aí é outra coisa. Mas você ficar reclamando por reclamar, quantas vezes a gente reclama do suco, né? Tem gente que está achando uma delícia o suco, e você está achando ele sem doce, né? É de novo suco de laranja, e a pessoa lá está, oh que bom, hoje é o suco de laranja, né? E a gente vai vendo que o inimigo vai nos mostrando o livrinho da murmuração. E Deus nos chama a louvar, a glorificar, a exaltar. E a gente vai ver milagres nas nossas vidas quando nós aprendemos a louvar, a glorificar o nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Então nós seremos como aqueles jovens que no meio da fogueira, das dificuldades, Deus vai nos salvar. Seremos como Paulo e Silas, que Deus vai arrebentar as prisões, as cadeias, que querem nos oprimir, querem nos matar. Porque o louvor liberta, meus irmãos. Lembro certa vez, há 18 anos atrás, quando eu entrei era da Secretaria de Saúde, aí passei no concurso, Congresso do Senado Federal. Então, minha esposa também havia passado, foi para a Câmara, eu fui para o Senado. Aí o que ocorreu? Aí já é outra história de outros testemunhos, mas eu quero contar para vocês esse testemunho em particular. Então eu já era formado, licenciatura em ciências biológicas e queria fazer medicina, fui estudar. Então o que ocorreu? Quando eu estava matriculado perto do vestibular, meu nome tinha chegado uns meses atrás para minha esposa para fazer parte do jurado, né? Esse jurado que é convocado pela Justiça. Agora servidor federal, minha esposa foi convocada. Então todo mês tinha que ir lá participar do júri. Aí, um determinado dia, chega lá o oficial de justiça, eu estou pensando que está trazendo, que eles traziam antigamente aquela cartinha para minha esposa, a carta era para mim. Eu falei, mas para mim? Não é para minha esposa, não, é para o senhor, para você. Eu falei, mas minha esposa, quer dizer, aí você quer argumentar, não adianta. Peguei a carta, quando eu vi, era para eu comparecer no tribunal também para ser jurado. Gente, eu estava em pleno momento de fazendo cursinho, estudando muito, eu não podia ir para aquilo. Porque eu sabia minha esposa, e era 2, 3, 4 dias, ficava às vezes uma semana naquele negócio. E você tem que ficar lá, quem já participou daquilo. E eu falei, fazer o quê, meus amigos? Aí eu fui ver lá no tribunal, tinha um colega meu do grupo de oração, o menino até que tocava com a gente, o Livan sabe quem é, né? Serginho. Eu falei, Serginho, tem a possibilidade? Eu falei, volta, eu sou motorista aqui, não sei não, vou falar. Aí foi procurar saber. Aí foi falar com o juiz responsável lá. Aí o juiz mandou falar para mim, ó, fala para o seu amigo que aqui é igual convocação militar, é obrigado a vir, se ele não vier vai ter as consequências. Meus irmãos, sabe o que me deu? Não foi um espírito de murmuração, mas de entregar a Deus e a louvar a Deus. O homem já tinha dado a ordem, né? O homem da capa preta, o que eu ia fazer? E eu comecei a louvar a Deus. Que a gente tem que louvar a Deus até quando as coisas não têm sentido para a vida da gente. Eu não comecei a pedir a Ele para me livrar daquilo, de fazer, mas eu comecei a louvar a Deus. Louvando, aí foi aproximando o dia da minha convocação, e eu louvando a Deus. E a paz vindo no meu coração, já que era aquela coisa mansão, já estava revoltado com aquilo, com raiva, que eu ia ter que parar de estudar, estava pagando cursinho, o vestibular de medicina já estava ali.
Aí, meus irmãos, na véspera, no outro dia era para eu comparecer, na véspera eu recebi um telefonema do tribunal. Falei, ixi, agora não tem jeito, tem que ir lá mesmo. Cheguei lá, quando eu tinha vindo do cursinho, cheguei, a rapaz falou, não, me identifiquei, como é seu nome? Walter Braga, papai foi convocado. Né? Aí o cara ficou olhando assim pra mim, sabe? Aí eu falei, por que ele tá olhando pra mim assim? Ele falou, você conhece o doutor, o juiz? E eu falei, nunca vi, não sei quem é não. Você tem certeza que você não conhece ele não? Porque, olha, eu estou trabalhando aqui há muitos anos, eu nunca vi esse homem fazer isso, nunca. Já vi pessoas vindo aqui com carta, com outras pessoas, com influência, e eu não estava me entendendo o que ele estava falando. E ele sempre diz não, ele é categórico, ele nunca liberou ninguém. E eu estou aqui muitos anos nesse tribunal. Você conhece ele? Não sei nem quem é. Aí ele falou assim, olha, ele mandou você preencher essa carta aqui com seus dados, com tudo, com o próprio punho. Ele mandou te dispensar do jurado. Você conhece ele? Eu falei, não. Ele falou, então preenche aí. Mas você sabe por que ele ficou mais admirado? Porque ele falou que o juiz fez alguma coisa que ele nunca tinha visto o juiz fazer. Ele falou que ele poderia ter me liberado de um período, entendeu? Ele falou, ele mandou tirar o seu nome do sorteio, ele tirou o seu nome definitivamente para você jamais ser chamado mais. E perguntar, você conhece ele? Então, meus irmãos, o louvor faz o milagre de Deus acontecer. E naquele mesmo mês eu passei no vestibular de medicina. Amém. Entendeu? Então pode bater palma, é para Deus. Então, vai vir, e os Salmos, que é um grande ensinamento de louvor, não seja hipócrita, você vai chorar, você vai ficar triste, você vai ficar decepcionado. Deixa essas coisas virem, mas não blasfemar a Deus. Chora, lamenta, mas depois vem aos pouquinhos lá de dentro louvando a Deus. Aí que quando você vai louvando, a confiança vai aumentando, a fé vai aumentando, Deus vai se fazendo presente. Deus vai se fazendo presente. E consequentemente você vai ver, meus irmãos, a luz no fim do túnel. Porque Deus é maravilhoso. Vocês querem mais um testemunho bem bonitinho? Tem vários, mas eu vou contar um. Vou contar um bem pequenininho. Quando o real ainda valia alguma coisa, com a moeda de 10 centavos você comprava 10 pães. Hoje você não compra mais, não é verdade? Eu tinha meus meninos pequenos e ia para a missa às 7 horas da manhã lá no Gama. Passava um dia lá na paróquia. Eu saía da igreja e passava e comprava os pães para meus meninos, que até hoje lá, a padaria lá perto da paróquia, né? E eu esqueci o dinheiro. Esqueci os 10 centavos. Com 10 centavos valia dinheiro. Falei, eu esqueci o dinheiro do pão dos meninos. Estava indo para a missa, né? Fui lá glorificar a Deus, agradecer a Deus. A igreja lá que eu não conheço é mais ou menos desse tamanho aqui, né? A igreja lá, Imaculada. Aí eu saí. Tem uma rampa lá, dá certo. Aí no meio do jardim estava uma coisa brilhando. De manhãzinho o sol. Eu falei, o que é que está brilhando? Me chamou a atenção, alguma coisa brilhando. Eu fui lá. Era o quê? Uma moeda de 10 centavos. E o mais bonito, eu estava viajando para Santa Catarina com meus filhos. Eu tenho 4 filhos, tudo pequeno, escadinha assim. Minha mãe também, que é a 5ª filha, que dá mais trabalho, né? E minha esposa, eu na caminhonete. E escureceu, né? Quem viaja de carro sabe que é perigoso andar à noite. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha ido para aquele lado, né, de Santa Catarina. O lugar que eu tinha programado para dormir, não deu, porque com criança você para muito, né? Toda hora para. Escureceu, eu falei, Jesus do céu, agora aonde eu vou dormir aqui agora? Não faz sentido eu ficar continuando viajando à noite, porque é perigoso. No posto parei, o pessoal não sabia a cidade mais próxima.
E começamos a rezar o texto, a louvar, tocar os cantinhos da igreja, da canção nova, do louvor e louvando. Daqui a pouco veio uma seta, assim, uma cidade lá que eu nem lembro bem o nome. E que nem fala, minha esposa chama Nívia, vou entrar aqui, chego lá na cidade, primeiro pergunta onde tem um lugar para a gente hospedar. Aí entramos, cidade pequenininha, e foi iluminando. Quando eu cheguei era uma paróquia, só que eu não hospedei na paróquia. Atrás da paróquia tinha uma pousada enorme com a foto de Jesus assim misericordioso. Tipo assim, ó, seja bem-vindo. Quando eu cheguei lá, as irmãs falaram, que bom, a gente tem, são poucos hóspedes que vêm aqui. Chegamos lá, as camas tudo arrumadinhas, meus irmãos, dormimos aquela noite, as irmãs foram fazer comida pra gente. Então Deus é muito bom, meus irmãos, mas pra gente ter essa experiência, vocês também têm, claro, é só no louvor. É louvando a Deus, é glorificando, e vocês vão ver, se eu fosse falar para vocês o tanto que Deus tem feito na minha vida e das pessoas que a gente vê testemunhando aqui, a gente via que a gente ia parar de murmurar e glorificar a Deus dia e noite. Amém? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.